Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com, na verdade, uma consideração, um tema, não exatamente uma pergunta, do Gabriel Madeira. Eu escrevi algo no chat e gostaria de elaborar aqui. Acho que a questão, problema da psicanálise é que ela se trata de um método que possui resultados científicos, mas não de um instrumento falseável nos termos da ciência atual. E sim, de fato, aqui na Europa a psicanálise tem caído ou caiu rapidamente no esquecimento pelas aparentes conveniências das terapias cognitivas breves. Elas são mais baratas que um tratamento longo, casam bem com as limitações dos planos de saúde, operam mudanças significativas em sofrimentos agudos e curto prazo, mas a gente vê a quantidade de papers que fazem análise das eficácias terapêuticas psicodinâmicas. E podemos falar com conforto que elas sim funcionam. Só precisamos de mais cientistas interessados em fazer esse tipo de estudo, comparado e de terapeutas dispostos a trabalhar de forma mais rigorosa com conceitos clínicos. Porque, se vocês param de pensar, não faz sentido investir dinheiro público num tratamento que não possui comprovação científica. Isso em qualquer ramo da saúde, medicina e ciência. Aí a tendência desse mesmo saber é ir caindo em desuso também no âmbito da prática privada. A psicanálise começou lá no início como uma ciência, apesar do próprio Freud, em dado momento, ter reconhecido que estava fazendo alguma outra coisa. Há quem diga que o discurso psicanalítico vai estar sempre à margem do científico. Acho que pontes são sempre possíveis. Legal, Gabriel Madeira. E temos também a consideração do e-readings. Perfeito, Duncan. Sou psicólogo e psicometrista e trabalho com estatística aplicada à psicologia, mas nunca me deixei levar pela retórica da terapia das terapias baseadas em evidência, contra as abordagens psicodinâmicas e a psicanálise. Acho trabalhar com estatística divertidíssimo e muito interessante, mas diante disso sempre me lembro de Jung, que falou que sobre o papel do quantitativo na psicologia. Todo indivíduo tem sua dimensão singular e sua dimensão coletiva, e nessa última que está o escopo da estatística aplicada à psicologia, e também o das terapias baseadas em evidência. Tanto é que, no caso, na estatística, a gente sempre trabalha com um erro de medida. Não dá para reduzir o sujeito ou a amostra ao nosso modelo. Sempre tem algo que escapa, e os matemáticos que possibilitam esses modelos deixam isso bem claro. Mas esse algo, a gente não tem apenas variáveis mensuráveis que ficaram de fora, como também as idiosincrasias, que são parte da singularidade de cada um. Essa retórica arrogante de alguns proponentes da PBE é um fetichismo não suportado pelos próprios fundamentos científicos, junto com ignorância seletiva e má-fé. Vejo nessas abordagens a possibilidade de ajudar o indivíduo coletivo, mas isso é a possibilidade de ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo e de forma não específica. As TCCs têm imenso potencial psicoeducativo. Na minha prática clínica individual, entretanto, eu não me limito aos ditames das TCCs, porque sei que há mais coisas entre a terra e o céu do que diz a nossa pequena ciência. Então, são dois comentários que eles passam por uma alusão a esse campo formado pela psicanálise, terapias psicodinâmicas, terapia psicodinâmica de longo prazo, terapia psicodinâmica de curto prazo, terapia psicanalítica psicodinâmica, enfim, é uma combinação de termos que a gente vem encontrando, né, ao longo do tempo e que importa para o debate assim, contemporâneo sobre a justificação de práticas psicoterapêuticas, porque de fato em muitas práticas a gente encontra essa expressão, né, psicodinâmica, e ela, ao que parece, se refere a abordagens de escuta, de terapia, derivadas ou que têm alguns compromissos com a psicanálise, ou que são correntes psicodinâmicas, como alguns a elas se referem, né, que emergiram a partir da psicanálise, mas se tornaram independentes. Então é um campo realmente meio nebuloso que a gente vai enfrentar hoje, no contexto dessas perguntas, partindo de uma definição aqui, Elizabeth Raudinesco e Michel Plon, dicionário de psicanálise, uma definição elementar do que ela chama aqui de psiquiatria dinâmica, né? Inicialmente utilizado o termo por Gregory Zilborg em 41 e depois por Henry Ellenberg.
O termo psiquiatria dinâmica é empregado pelos historiadores de um modo geral para designar o conjunto das escolas e correntes que se interessam pela descrição e pela terapia das doenças da alma, loucura, psicoses, dos nervos, as neuroses e do humor, a melancolia, segundo uma perspectiva dinâmica, ou seja, fazendo intervir um tratamento psíquico ao longo do qual se instaura uma relação de transferência entre médico e doente. Assim, inclui-se na psiquiatria dinâmica todas as formas de tratamento psíquico que privilegiam a psicogênese e não a organogênese, das doenças da alma, dos nervos e até mesmo o magnetismo de Franz Mesmer, até a psicanálise, passando pelo hipnotismo, pelas diferentes psicoterapias. Vista por esse prisma, a psiquiatria dinâmica relaciona-se em primeiro lugar com a psiquiatria, da qual toma emprestado as classificações, e a clínica, em segundo, com a psicologia, que postula um dualismo da alma e do corpo e propõe técnicas de alteração dos sujeitos. Né? Então ela vai remeter isso lá ao Pinel, e de fato é como a gente então se refere a essas abordagens que acabam tendo sim um compromisso mais direto ou menos direto com a psicanálise, mas que não se apresentam ou não se definem, né, estritamente como sendo psicanálise. Isso já é parte aqui do nosso debate com a Clarice Ferreira e Vitor Andrade, né, que escreveram no contexto desse nosso debate. Eu acho que o Bully vai colocar aí alguns fragmentos, né, das evidências, nossa discussão com o Krios, e que agora o Vitor e a Clarice publicaram um artigo, né? Então a gente fica muito contente o Falando Isso produzindo, né, aí, debate científico stricto sensu. O artigo se chama "Psicanálise Funciona? Avaliando a prova cabal de Christian Dunker", né? Quer dizer, um artigo dedicado a moi, myself e as minhas inquirições aí com a PBE. Então a gente vai comentar esse artigo, mas vamos aproveitar para falar de uma crítica que atravessou esse debate, que a gente escutou aqui e ali, dizendo assim: não, mas peraí, a psicanálise não é psicodinâmica, você não pode tratar as duas coisas como se fossem a mesma, porque Lacan foi um crítico das psicologias do eu, das psicologias do self, com os quais eu associo a psicodinâmica. Porque, Winnicott e Klein, a tradição das relações de objeto também não se sente à vontade por ser classificada como uma terapia psicodinâmica. E isso então gera uma certa tensão no campo, que a gente vai tentar enfrentar e apresentar, né, a partir de uma hipótese sobre a dispersão, né, sobre o entendimento do que é o campo mais vasto formado pela psicanálise e como ele se autonomeia, como ele eventualmente se autorregula, inclusive no debate sobre a ciência. Né? Então, nesse debate aqui com a PBE, muitos deram falta, né, dos argumentos mais internos da psicanálise, né, sobre sua relação com a ciência. Por exemplo, o texto do Lacan, de 66, sobre psicanálise e a verdade. Por exemplo, as relações do Lacan com Coiré, as relações do Lacan com a tradição de crítica epistemológica dentro da psiquiatria. E isso foi, na verdade, uma decisão de método aqui. Ou seja, eu decidi, e acho que isso faz parte de uma atitude que a gente devia cultivar mais, né? Debater, criticar, responder as questões, sempre me remetendo aos termos dos meus interlocutores, não aos meus próprios. Tentei evitar dizer assim, não, mas o Freud diz isso, não, mas o Lacan diz aquilo. Por quê? Porque isso é o que a gente acredita, isso é o que aqueles que estão nesse campo levam em consideração. A gente precisa, e acredito realmente nisso, de mais externalismo na discussão epistemológica da psicanálise. E para isso a gente precisa falar na língua do outro, né? Ou seja, se defender, apresentar argumentos, saber ler e entender também como é que está
estão sendo feitas as críticas à psicanálise e responder nos termos, no vocabulário, no léxico daqueles que nos criticam. Eu acho isso mais eficaz, né? Do que dizer assim, mas a gente pensa a ciência de uma outra maneira, o que é verdade. Não, mas a gente pensa o debate a partir de outra matriz epistemológica, o que também é verdade. É bom a gente ler a história das ciências desse jeito ou daquele, né? Então, para quem tem o interesse em entender as teses internalistas da psicanálise, ou seja, como a psicanálise se entende a si mesma nessa matéria, eu recomendo aí os 5 volumes dessa minissérie que a gente fez sobre psicanálise e ciência. O Bully vai disponibilizar para vocês. Mas nesse debate com a PBE, os argumentos então são dispostos de uma outra maneira, né? Eles são apresentados de uma outra maneira. Bom, essa ideia de que a psicanálise corrige os seus pressupostos teóricos e clínicos não com base em novas evidências, mas apenas por pressões culturais, né? É uma ideia que vem do Tsioff, esse autor citado pelo Ronaldo Pilate, e quem informou os trabalhos do Crews, e que vem lá, então, do quê? De uma tradição de crítica do caso clínico, né? Na tradição canadense, junto com o Masson, com o Paul Rosen e tal, e que ao longo do nosso debate a gente viu isso, né? Tem a pirâmide de evidências, tem o caso clínico, mas daí, apesar da gente nunca ter mencionado que o caso clínico era, nesse debate, né, uma fonte de exposição, né, de justificativa do que se faz, vem lá a Clarice dizer, não, mas o caso clínico não é evidência. Tá no livro dela que é evidência, mas evidência de baixa qualidade. Aí a gente chega no trabalho que realmente tem que agradecer. Os dois fizeram com as pesquisas que a gente encaminhou, né? Olha, tem esse conjunto aí de pesquisas, e essas pesquisas, eu vou ler aqui, veredito final. Ao final, os resultados mostraram que todos os estudos listados por Duncker ou obtinham a pior classificação possível para o respectivo delineamento experimental, ou não eram delineamentos adequados para responder sobre a eficácia psicoterápica, o que impede que sejam tratados como boas provas a favor de terapias psicodinâmicas ou psicanalíticas. Vejo que estão tratando como se fossem sinônimos, e eu acho que, de certa medida, não estão errados aqui. Continuo, então, com esse resumo, né, dos artigos que eu selecionei, pareados independentemente, sobre um estudo quase experimental com o instrumento Robbins 1. 3 ensaios clínicos randomizados com o instrumento Rob 2. E 2 revisões sistemáticas, além de 6 meta-análises com os instrumentos Amstar 2. Também discutimos a pertinência de um relato de experiências e 4 revisões narrativas. Então, qual que é a conclusão desses estudos? Eles apontam para uma insuficiência na qualidade dos métodos empregados para reduzir vieses, compor amostras randomizadas, uso de duplo cego e uso da estatística específica e qualificada para cada um dos agrupamentos experimentais. E com isso chegaram então ao fato de que são pesquisas de baixa qualidade, né? Ou evidências de baixa qualidade. Vamos notar, gente, evidências de baixa qualidade não são não evidências. Está lá no texto da Sônia Meyer, que eu usei aqui no debate, que não foi minimamente tocado. Eu achei assim... lá tem 11 críticas ou ponderações muito lúcidas sobre a PBE. Nenhuma foi respondida no artigo. Problema da manualização, problema do uso, né, super importância dada aos estudos de duplo cego randomizado, problema do placebo, várias questões, mas não olharam para essa parte do nosso debate, né? Aplicaram esses instrumentos, né? Eles são instrumentos valorizados pela Fundação Cochrane, ou seja, de alta referência, e os resultados baixos. Né? Bom, aí eu vou ter que lembrar o seguinte: uma das críticas à psicologia baseada em evidências é que ela transporta
diretamente, sem mediação, sem ponderação, preceitos, métodos e técnicas da medicina e aplicar na psicologia, psicoterapia, psicanálise, né? Como se, sim, mesmo objeto, mesmo epistemologia, como se fosse uma ciência só. Eles dizem que não fazem assim, mas procederam desse jeito neste caso. O resultado poderia ser, então, chocante. O Freud, a psicanálise, as psicodinâmicas, elas têm baixa qualidade. Eu já sabia, gente. Eu até brinquei. A gente joga na segunda divisão das evidências, né? O que me parece um pouco irresponsável é não trazer esta ponderação. Por exemplo, né? Xi et al., 2017, fizeram um estudo muito interessante sobre a qualidade, exatamente esse ponto, da pesquisa farmacológica e psicoterapêutica, olhando especificamente para os quadros de depressão maior, né? Então nós temos aí uma primeira questão, que é a definição de o que a pessoa está sofrendo depressão maior, e daí pegaram uma quantidade longa, extensa de pesquisas sobre isso, né? Incluindo TCC, psicodinâmicos, todo mundo, e foram ver qual que era o nível das pesquisas que estavam sendo feitas, né? Aplicaram o Amstar 2, o mesmo que a pessoa aplicou aí na análise dessas pesquisas em psicanálise e psicodinâmica que eu apresentei, né? Resultado: apenas 4 revisões foram classificadas como altas. 3 delas revisões produzidas pelo próprio Cochrane. 2 moderadas. 1 baixa. E 53 meta-análises, estudos randomizados criticamente baixas. É difícil a gente transpor qualidade da pesquisa em medicina, que muitas vezes está falando de um princípio ativo, que você dá exatamente aquele princípio àquela pessoa. Você não dá, mas você dá um placebo para outra. Você acompanha, né? Quer dizer, o que acontece com ou sem a presença desse único princípio ativo. E mesmo assim, 53 grupos de pesquisa, meta-análises, criticamente baixo. 2 moderadas, 1 baixa. Dei aqui o parecer final. A qualidade metodológica das pesquisas sobre intervenção farmacológicas e psicológicas para depressão maior, em nossa amostra atual e representativa, foi decepcionante. Isso quer dizer que um erro justifica o outro? Não, gente. Não quer dizer porque é complicado alcançar, então, esses padrões de qualidade, então a gente pode fazer várzea. Não é isso. Mas é ponderação na aplicação da técnica. É assim, como é que você explica o que significa criticamente baixo nesta área, nesse campo, usando esse instrumento, o mesmo instrumento? Sim, os resultados foram ruins, né? Um estudo de Matt sobre a variação, né, de qualidade metodológica das pesquisas em psicoterapia psicanalítica de longo prazo, concluiu o seguinte: sob a perspectiva da medicina baseada em evidências, os resultados têm uma força científica apenas moderada e que não podemos tirar conclusões definitivas sobre a eficácia da psicanálise. Ou seja, pode ser que não, pode ser que sim, não temos conclusões definitivas. Não temos conclusões definitivas, não é refutação. Não temos conclusões definitivas, diz esse estudo, precisamos entender por que os resultados estão dando tanta variação, né? Eu poderia trazer aqui, em resposta a esse estudo, 2 outros estudos que usaram essas metodologias
E chegaram na seguinte, por exemplo, para analisar a pesquisa do Leichtling e Hubble, né? Chegaram à seguinte conclusão. Concentramos-nos em um processo de pesquisa transparente de acordo com os padrões de ciência aberta e aplicamos uma série de procedimentos meta-analíticos elaborados para testar e controlar o viés de publicação, né? Robbins, Robbins, etc. Nossa meta-análise atualizada, que incluiu 191 tamanhos de efeito, size effect, né, que é qual o percentil que aquele procedimento incrementa, né, em termos de efeito terapêutico. De 14 estudos elegíveis, revelou tamanhos, efeitos pequenos e estatisticamente significativos no pós-tratamento para o domínio de resultados de sintomas psiquiátricos, problemas-alvos, funcionamento social e eficácia geral. O tamanho do efeito para o domínio e funcionamento de personalidade, 0,24, não foi significativo. Não foram detectados sinais de viés de publicação. Nossa, e elas não concordaram com a análise de vocês. Não sei, é um nível de estatística que eu já não alcanço, mas eles não estão concordando. Esses resultados devem ser interpretados com cautela. Em conclusão, a LTPP pode ser superior a outras formas de psicoterapia no tratamento de transtornos mentais complexos. Notavelmente, nosso tamanho de efeito representa o ganho adicional da LTPP em relação a outras formas de psicoterapia, principalmente em longo prazo. Neste caso, não é de esperar grandes diferenças nos tamanhos dos efeitos. Outra pesquisa, a pesquisa agora de Christian Voll, né? De novo, né? Uma meta-análise sobre as eficácia da long-term psychoanalytic psychotherapy. Né? Outro termo, vamos guardando aí, né? Psicoterapia psicanalítica. Fez o mesmo levantamento, similar, usou muito mais pesquisas, resultado. Os tamanhos dos efeitos são tão grandes quanto os de outras terapias que são ativamente promovidas como apoiadas empiricamente e baseadas em evidências. E os pacientes que recebem terapia psicanalítica não apenas mantêm os ganhos terapêuticos, mas continuam melhorando após o término do tratamento. A pesquisa também mostra outras formas de terapia que podem ser eficazes em grande parte porque os profissionais mais qualificados incorporam métodos psicodinâmicos. Sharma e Oremus. Por outro lado, há apenas algumas áreas da medicina em que os estudos mostraram uma boa qualidade dos resultados. Elas são as duas áreas, então, onde a gente tem bastante pesquisa super qualificada, né? Alfabetização em saúde, triagem de câncer. Né? E as pesquisas referenciadas nas diretrizes de prática clínica para o tratamento de transtorno por uso de opioides. Né? Bom, gente, vocês estão vendo que a prova cabal parece cada vez mais apoiar o que a gente está falando e não refutar. Há evidências, né? As evidências estão num nível de qualidade metodológica que não está fora, né, é completamente abaixo, pode melhorar, acho que pode melhorar, estão derivadas dessa dificuldade de perceber, né, a diferença entre medicina e psicoterapia, não levam em conta, portanto, saberes que não conseguem ser formalizados nesse nível de especialização, né, os saberes povos originários, nada disso vai contar, né? Pirâmide de evidências. O que eu gostaria de propor agora é uma hipótese, né, sobre a irregularidade, né, a dificuldade da gente caracterizar, né, do que a gente está falando. Né? Em contraste com assim, um princípio ativo quimicamente descrito e, do outro lado, você tem pessoas conversando. Né? E eu diria, assim como a gente tem uma pirâmide, né, de pé da hierarquia das evidências, eu proporia aqui como uma hipótese, para futuras conversas, uma pirâmide invertida. Né? Uma pirâmide invertida que diria respeito assim, à singularidade. Né? Não a pirâmide em pé, nível de evidência. Pirâmide invertida, nível de singularidade. Né? Pensando, e nisso realmente acredito, que a quantidade de fatores que fazem com que um tratamento dê certo é tamanha, envolvendo
sintomatologia, a transferência, aquele terapeuta, as qualidades que vão se dando no encontro, que a gente poderia dizer assim, o tratamento ideal seria um tratamento conjecturalmente único, né? Que é a melhor posição de encontro singular entre esse analista e esse analisante. Isso é um ponto conjectural. E eu proponho que a gente chame esse ponto conjectural de a psicanálise. Inclusive, porque os diferentes ramos da psicanálise se tratam assim. Ah, não, a verdadeira psicanálise, a lacaniana. Não, a psicanálise histórica, a freudiana, a psicanálise verdadeira, a Klein, Bion, Winnicott, Ferenczi. E como saber qual que é a verdadeira psicanálise? Talvez não importe. Mas pelo fato de que existe essa referência, né? Ou seja, a psicanálise verdadeira, a psicanálise mesmo, é que talvez isso, enfim, tenha lá uma função para os psicanalistas, a gente possa dizer, esse ponto mítico, esse ponto conjectural, ele é o ponto de minimax, né? Quer dizer, na teoria dos jogos, né? Em que você tem as melhores condições postas para um determinado encontro. E em seguida a gente poderia ir hierarquizando, né? Então, em cima disso, a gente tem a terapia psicanalítica de longo prazo, a gente tem a psicoterapia de longo prazo, a gente tem a psicoterapia psicodinâmica, você vai alargando. É como se tivesse um mítico ponto de confluência e daí um sistema de dispersão, né? Em que não significa que esses sejam menos e os outros sejam mais. Mas a dispersão dos elementos vai aumentando. A generalidade da maneira como a gente os trata vai aumentando. A classificação e a tipificação vai aumentando. O que é esse processo, né, dessa pirâmide invertida? É uma maneira de tratar e enfrentar o problema da manualização. Por quê? Para as TCCs, né, quer dizer, você tem técnicas que você pode descrever muito claramente. Para a psicanálise, você pode descrever uma outra coisa, mas as descrições elas sempre vão soar assim meio falsas, meio artificiais, mas elas existem. E talvez, quando a gente fale em psicodinâmica, a gente esteja falando muito mais num léxico ampliado do que numa clínica, né, mais dispersa. Mas o léxico, a manualização, ela é mais acessível. Ou seja, mais pessoas vão entender. Porque quando eu falo daquele psicanalista mítico que cura tudo, as pessoas não vão entender. E, inclusive, a gente não pode encontrá-lo e não saber reconhecê-lo. Né? Nunca publicou um texto, nunca falou nada dos seus casos clínicos. Né? Mas, na medida que a gente vai se aproximando dessa base psicodinâmica, a gente vai encontrando um vocabulário mais e mais estável e que prescinde mais e mais dos conceitos psicanalíticos. Por exemplo, lembra, né, como é que se definia a LTPP, né? Psicoterapia psicodinâmica de longo prazo. Envolve 53 sessões pelo menos, intervenções cuidadosas, envolvendo transferência e resistência, envolvendo o próprio percurso. Lá, tem interpretação, tem resistência, tem transferência, são conceitos psicanalíticos, né? Mas tem muitos que não estão presentes. Por exemplo, é típico da abordagens psicodinâmicas terem uma reserva com o uso de pulsão de morte e complexo de Édipo. Olha, são dois conceitos muito pesados, né, para a escuta psicodinâmica, eles trazem implicações mais densas, então a gente não precisa disso para descrever essa abordagem. Mas o Shadler, que é uma dessas pesquisas que eu passei aí para pôr à prova, ele fez um inventário muito interessante de 7 pontos que permitem caracterizar justamente o que a gente está chamando de psicodinâmica. Quem fez um ótimo resumo disso é o Flávio Mendes, no seu Psicanálise Paralela 19, né, chamado A Eficácia da Psicoterapia Psicodinâmica, que o Bully vai apresentar aí para vocês. Ele traduziu o texto do Shadler e fez lá um esquema de leitura que eu achei muito adequado, muito bom, e onde ele diz lá, né, vamos tentar então explicar esses dois conjuntos, esses dois pacotes, pensando em como eles representam de fato uma certa polarização, uma certa alternância de caminhos de direção de cura, na direção de tratamento. Então, na psicodinâmica, foco no afeto e na expressão de emoções. E, do outro lado, nas TCCs, foco em temas cognitivos, como sistemas de crença e pensamento.
Tá? 2. Exploração para a tentativa de evitar pensamentos e sentimentos perturbadores, ou seja, exploração das defesas. Né? Ao passo que nas TCCs, diálogo com foco específico em tópicos introduzidos pelo próprio terapeuta. Você não espera o discurso fazer resistência, você age sobre ele. 3. Na psicodinâmica, identificação de temas e padrões recorrentes. Né? O terapeuta começa a acompanhar, sei lá, significantes que se repetem, cenas que se repetem, padrões de afeto e etc. Nas TCCs, atitude didática ou pedagógica. 4º ponto, discussão de experiências passadas para a psicodinâmica. Na TCC, foco na situação atual, né? Conselhos explícitos sobre o que está acontecendo. Ao passo que na TCC você tem foco na relação interpessoal. 6. Nas psicodinâmicas a gente tem foco na relação terapêutica, enquanto que nas TCCs a gente tem discussões abertas sobre os objetivos do tratamento, o que a gente quer, né? Uma espécie de solução de problemas que vai evoluindo a cada caso ao longo do tempo. Né? A última característica das abordagens psicodinâmicas é exploração de fantasias, ou seja, um certo incitação à abertura para a criatividade, abertura para a experiência, abertura para o novo, enquanto isso, no lado das CCCs, a gente teria a explicitação racional, né, do que estaria por trás da técnica, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, vamos lá, expressão de afeto, explorar as defesas, identificação de repetição, discussão da história, relação interpessoal e transferência, relação terapêutica e fantasias. Se a gente separar esses 7 fatores, né, e dizer assim, olha, o princípio ativo não é a psicodinâmica, não é a TCC. O princípio ativo é o foco na relação terapêutica. Né, e comparar os estudos aqui trazidos, vão lá ver o resumo do Flávio Mendes, apontam para que em todos os 7 pontos psicodinâmica haveria sim uma melhor eficácia, uma melhor eficiência. Ou seja, o método de comprovação, ele exige, de certa forma, que você opere com o bloco. Se você decompor, os resultados já se transformam. Aqui a gente teria então que entrar em mais detalhes sobre o conceito de viés. Porque afinal, o que esses Robbins e Hobbes, Amstar estão fazendo é tentar reduzir viés. Né? Você pega uma amostra, essa amostra é representativa do ser humano, mas, bom, ela tem raça, classe, gênero, tem tantas condições, vamos dizer assim, idiosincráticas. Como é que a gente vai reproduzir isso quando se trata de psicoterapia e elementos que envolvem, né, que afetam o processo psicoterápico? Há uma lista trazida pelos alemães, de novo, né, por esse trabalho, que vai falar em 10 vieses que eu vou enumerar para vocês verem como é difícil a gente tornar homogênea a amostra. Como é difícil a gente, então, comparar a amostra se a gente tiver que levar em conta, como viés. Em primeiro lugar, a diferença do sintoma. Então aí eu remeteria a vocês às críticas que a gente vem fazendo, né, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia da Psicanálise, no LatexFIP, a consistência das categorias psiquiátricas contemporâneas, né? O TDAH, há uma série de entidades que são assim infladas estatisticamente, são produzidas estatisticamente. E mais, então, o que a psicoterapia aborda, cura, são sintomas identificáveis. Pode ser, mas na abordagem psicodinâmica a gente lida com sofrimentos, que não são sintomas. A gente lida com mal-estar, não são sintomas. A gente lida com certas inibições pré-sintomáticas. A gente lida com desconfortos relacionais que não são sintomas. Pré-definir o viés em termos já é um pepino. Estou tentando trazer para vocês, né, como é que quando a gente vai fazer a pesquisa a gente acaba depressão maior. Tá?
Mas e aí, tem alcoolismo junto? E aí, tem um transtorno de personalidade narcísica junto? Como é que você lida com as comorbidades internas e com tudo aquilo que faz parte do campo do pathos, que não se traduz na nomenclatura, né? No dicionário DSM-CID-10. Segundo, muito bem pensado, a reação do paciente à sua psicopatologia. Se ele tem crítica, se ele está brigando com aquilo, se aquilo ele refuta, se aquilo ele acha que não tinha que ter, se ele tem vergonha ou culpa, se ele se vitimiza, se ela usa isso nas suas relações. Você tem uma quantidade de modos de relação que importam para o tratamento que é difícil a gente dizer como é que a gente vai operar esse viés. Terceiro, massa corporal. Olha só, massa corporal é um viés para resultados de pesquisa em psicoterapia. Eu acho que isso tem que ver com obesidade, com anorexia, isso tem que ver com uma série de coisas sobre identidade corporal e que vamos compor uma amostra aí. Então vai ter que pensar, né, os gordinhos, os magrinhos, e como faz. 4. O nível de personalidade, inteligência, regulação de emoções. Então, como você faz para lidar com um conceito tão instável que é tipo de personalidade? Usa o Big Five? De novo você volta na estatística tentando compor com a estatística para produzir um parâmetro estatístico. 5. Adoecimentos. As pessoas ficam doentes, ficam resfriadas, e isso interfere muito nas psicopatologias, no sentido de transtornos mentais. 6. Passagens por tratamentos médicos. Vem de adoecimentos, né? Vem de passagem pelo sistema de saúde, isso interfere, isso é um viés. 7. Desemprego. Como é que você vai fazer para reduzir o viés do fato de que desemprego interfere em resultado de psicoterapia? Porque a pessoa entra em desalento, porque a pessoa tem experiências de perda. Bom, tem que homogeneizar. Para comparar, tem que homogeneizar. 8. Profissão. Né? Então, o agrônomo deprimido talvez seja diferente do químico deprimido, que talvez seja diferente do vendedor de seguros deprimido. E como você reduz esse... 9. Desenvolvimento social. Ricos e pobres. E 10. Qualidade de vida. Outro conceito que não sei como é que a gente poderia enfrentar, né, e criar termos consistentes para homogeneizar a qualidade de vida. Essas indicações, junto com o recente report da Fundação Cochrane, dizendo, olha, a gente tem que introduzir nas nossas pesquisas a noção de complexidade das intervenções. Intervenções com múltiplos componentes, intervenções que ocorrem com interação entre intervenção e contexto, intervenções em sistemas complexos. Estão vendo que não dá para a gente brutalizar a coisa desse jeito, né? Põe todo mundo igual e compara. Porque daí o resultado fica sempre assim, meio dodô, né? Ganhou todo mundo merece medalha, ou então perdeu todo mundo, qualidade baixa de produção de pesquisa, né? Bom, fora o que seria o placebo, né? Como é que a gente faz um placebo, né? Randomiza 2 grupos, cego, um toma placebo. Se vocês conseguirem me dizer o que pode ser um placebo de psicoterapia, a pessoa vai e conversa com, sei lá, um não especialista, porteiro, manobrista. Eu já tive conversas profundamente terapêuticas com pessoas que não tinham nenhuma formação. E mais, né, eu preciso acreditar que eu estou participando de um tratamento, só que ele não é um tratamento. Então eu vou lá, vou ter que ir, né, porque senão eu vou lá no horário pré-definido, num caso eu falo com o terapeuta, no outro caso eu fico sozinho na sala, no outro eu falo com alguém que joga videogame comigo. Quem falou que o videogame não pode alterar alguma coisa na vida de alguém? É uma interação, é uma novidade. E se o fator que melhora aquela pessoa é sair de casa ou não? Muito difícil, muito difícil. E veja, isso não é um apelo para o irracional,
existe um mundo transcendente, mágicas do tipo Orsi levantando aí fantasmagorias. Isso é um apelo para a realidade mais simples. Como faz com isso? Então queria apresentar essa hipótese, né, da pirâmide invertida, que é uma maneira de ler também o campo da psicanálise, como uma experiência de cura, como um método de tratamento, como uma técnica psicoterapêutica. Psicanálise é tudo isso. Acho que, assim, a gente entender o nosso campo apenas e tão somente pela psicanálise verdadeira, aquela que eu pratico, isso é coisa de arrogante, isso é coisa de condomínio, isso a gente tem que superar, né? Tem que entender um pouco mais a variabilidade das formações, a gente tem que entender um pouco melhor assim, os processos de justificação, inclusive com o Estado. A gente precisa se posicionar um pouco melhor com a própria história da psicanálise, porque essas derivações, né, significantes para psicodinâmica, terapia psicodinâmica a longo prazo, elas foram sendo efeitos, né, de traduções históricas geolocalizadas da psicanálise. Finalmente, então, encerramos essa conversa com, enfim, agradecimento a Vitor e Clarice, fizeram um trabalho hercúleo, né, de verificação das pesquisas e etc. Acho que, super legal, é assim mesmo que funciona, você vai, refuta, o outro vai, refuta a sua refutação, e avança nos seus argumentos, é assim que funciona, não vou dizer a ciência. Esses debates legais, debates interessantes, né? É isso aí, gente! Abraços psicodinâmicos, beijos psicanalíticos, queijos terapêuticos, muito boa jornada, e a gente se vê por aí. Para mais detalhes metodológicos, estatísticos, operacionais, hansonianos, clique na canoa de Aqueronta.